paz do Senhor Jesus. Estou iniciando mais uma live e irei deixar para a vossa meditação a palavra de Deus que está no livro de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 14. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 14, diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor na qual estaremos meditando fala acerca da peleja, do ataque dos sírios, quando os sírios, o exército da Síria, eles cercaram a cidade, cercaram o lugar onde estava Eliseu, onde estava seu servo. E a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao 14, foi quando eles cercaram aquele lugar. Deus antes havia mostrado para Eliseu os planos dos sírios, os planos do inimigo contra o exército de Israel. E o rei da Síria, vendo que mesmo eles planejando contra o exército de Israel, preparando emboscada para o exército de Israel, eles não conseguiam que eles caíssem naquelas emboscadas que eles preparavam. O exército da Síria, por muitas vezes, preparou emboscada para o exército de Israel, mas o exército de Israel, eles eram livres, não caindo nas emboscadas, nas ciladas preparadas pelo inimigo. Então o rei da Síria, ele observou o que estava acontecendo. Eles tinham estratégias planejavam para que conseguissem que os inimigos, que era o exército de Israel, caíssem nas ciladas, nas armadilhas que eles preparavam. E isso aconteceu por muitas vezes, e o rei da Síria, ele chamou o seu exército, se reuniu com eles e perguntou a eles o que estava acontecendo, quem deles era a favor do rei de Israel, porque por muitas vezes preparavam emboscadas e o exército de Israel, eles não caíam em suas emboscadas. E eles então disseram ao rei da Síria: nenhum de nós somos a favor do rei de Israel, mas há em Israel um profeta chamado Eliseu, e ele fala ao rei acerca dos teus planos, ó rei, e acerca dos planos do exército, tudo que planejamos, mesmo em oculto, escondido. O profeta Eliseu, ele diz ao rei o que planejamos. Então o rei da Síria ficou furioso. Como Eliseu, como aquele homem poderia estar frustrando os seus planos, os planos do seu exército? Como aquele homem, aquele profeta poderia estar fazendo isso? E então ele ordenou que seu exército fosse onde estava Eliseu e levasse até ele o profeta Eliseu. O rei da Síria, foi grande a fúria do rei da Síria, porque ele pensou: se quando nós planejamos em oculto, escondido, nós fazemos planos, arquitetamos planos contra o exército de Israel, para que caiam nas ciladas, nas armadilhas, nas emboscadas que preparamos, e eles
não cai nas ciladas, e isso já aconteceu por muitas vezes, e os planos eram muito bem arquitetados por eles. E quando ele soube que era um profeta que falava ao rei de Israel, ao exército de Israel, acerca dos planos do exército da Síria, o rei da Síria ficou furioso e ele enviou soldados, enviou um exército para que levassem até ele o profeta Eliseu. E a palavra de Deus relata que pela manhã, ainda muito cedo, o servo de Eliseu, que era auxiliar de Eliseu, Geazi, a palavra de Deus diz que Geazi, pela manhã, ele saiu daquele lugar onde estava ele junto com o profeta Eliseu. E Geazi saiu logo pela manhã. E quando Geazi saiu pela manhã, Geazi chamado como moço de Eliseu. A palavra de Deus fala sobre ele como moço de Eliseu. Isso quer dizer que ele era auxiliar de Eliseu, servo do profeta Eliseu. E em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 e 17, a palavra de Deus menciona acerca de Geazi. E Geazi ele saiu. E quando Geazi saiu, Geazi ficou espantado com o que ele viu. Geazi ficou espantado com o que ele contemplou. A palavra de Deus diz que Geazi viu o lugar onde estavam, cercado por um grande exército. E Geazi, quando viu aquele lugar cercado por um grande exército, o exército dos sírios, Geazi se apavorou e ele entrou novamente naquele lugar onde estava o profeta Eliseu e, apavorado, Geazi disse ao profeta Eliseu que eles estavam cercados, que o exército da Síria havia cercado aquele lugar. O profeta Eliseu, a sua confiança estava no Senhor. Ele tinha certeza que Deus estava com eles. O profeta Eliseu estava confiando no Senhor. Ele ouviu Geazi falar que o exército da Síria estava cercando aquele lugar, mas o profeta Eliseu não se intimidou, mesmo ouvindo Geazi dizer que eles haviam cercado o lugar onde estavam. E Geazi estava apavorado diante do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, vendo Geazi apavorado, ele clamou a Deus, ele pediu a Deus que Deus abrisse os olhos de Geazi para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver. Ele pediu a Deus que abrisse os olhos espirituais de Geazi. Geazi ainda não estava entendendo porque o profeta Eliseu não estava preocupado, não estava apavorado diante do que ele havia acabado de lhe relatar. Ele havia dito ao profeta Eliseu que eles estavam cercados. Ele havia dito ao profeta Eliseu que o exército da Síria havia cercado aquele lugar. E o profeta Eliseu não se apavorou. O profeta Eliseu estava crendo, confiando no Senhor. Ele sabia que o Senhor os estava guardando. Ele sabia que estava protegido pelo Senhor. O profeta Eliseu, ele não estava temendo, ele não temeu diante daquela situação, ele não se apavorou, porque quando nós confiamos, nós não nos apavoramos. Quando confiamos, quando temos a certeza que Deus está conosco, não sentimos pavor.
não sentimos medo. O inimigo, ele vem, sim, para nos apavorar, para nos intimidar. Mas quando a nossa confiança está em Deus, nós não sentimos apavorados. E o profeta Eliseu, ele não estava apavorado, porque ele tinha a certeza que Deus estava com eles. Ele não estava apavorado. Geazi estava apavorado. Geazi, diante do que ele viu, ele se apavorou e temeu. A palavra de Deus diz que ele voltou apavorado e disse ao profeta Eliseu: estamos cercados, o exército da Síria cercou esse lugar. Mas o profeta Eliseu continuou com a mesma confiança que antes estava, para ele mesmo ouvindo Geazi relatar que o exército da Síria havia cercado o lugar onde se encontrava, ele continuou crendo, confiando no Senhor. E ele, vendo Geazi apavorado diante daquela situação, ele somente clamou a Deus, ele pediu a Deus que abrisse os olhos do moço, que abrisse os olhos de Geazi, para que Geazi pudesse ver e entender. Ele pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais de Geazi, porque Geazi, ele não estava vendo da forma que o profeta Eliseu estava vendo. Geazi, ele estava apavorado porque ele não estava contemplando o que o profeta Eliseu estava contemplando. A palavra de Deus diz que quando o profeta Eliseu pediu e Deus abriu os olhos de Geazi para que ele pudesse ver e para que ele pudesse, através disso, ter fé, quando Deus abriu seus olhos e Geazi ele pôde contemplar naquele lugar, ele viu que aquele lugar estava cercado por anjos, naquele lugar, ele pôde entender, porque ele contemplou, Deus o fez contemplar. Geazi, que estava apavorado, que estava com medo, Deus abriu seus olhos e ele pôde contemplar e entender porque também o profeta Eliseu não estava apavorado como ele estava. Ele pôde entender porque o profeta Eliseu não havia se apavorado, não estava temendo, porque o profeta Eliseu, ele sabia sim que ali estava o exército da Síria. Eles haviam cercado aquele lugar, mas ele sabia que também estava, aleluia, o exército do Senhor em volta daquele lugar para livrá-los, para protegê-los. E a palavra de Deus diz que quando Geazi, os seus olhos foram abertos, ele pôde contemplar, ele viu que estava aquele lugar coberto de cavalos e carros de fogo. Geazi, ele pôde ver cavalos e carros de fogo cercando aquele lugar. E ele então entendeu por que Eliseu não estava, o profeta Eliseu não estava temendo. Os sírios estavam ali, eles estavam cercando aquele lugar, mas em volta deles, do profeta Eliseu e de Geazi, estava o exército do Senhor para livrá-los, para protegê-los. E a palavra de Deus diz que quando os sírios eles atacaram, o profeta Eliseu, ele clamou a Deus, ele suplicou, pediu a Deus para que Deus fizesse com que aqueles homens ficassem cegos. E Deus respondeu à oração do profeta Eliseu e feriu de cegueira os sírios. E a palavra de Deus diz que então Eliseu foi falar com eles e disse: vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando.
venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: ó Senhor Deus, abra os olhos deles e deixa que eles vejam. Então Deus fez com que os sírios enxergassem novamente, e eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou a Eliseu: devo matá-los, Senhor? Devo matá-los? Não, de jeito nenhum, respondeu ele. Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e de beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios, e depois que comeram e beberam, ele os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Deus, ele em seu grande poder, ele tem a forma de trabalhar. Muitas vezes não entendemos, mas o que Deus fez? Os sírios foram onde estava o profeta Eliseu e o seu servo Geazi. Eles foram até lá. O exército da Síria foi onde estavam os servos de Deus, mas Deus enviou ali um exército celestial para livrar seus servos. O exército da Síria cercou o lugar, mas o profeta Eliseu e o seu auxiliar estavam guardados, protegidos pelo exército de Deus. O profeta Eliseu não temeu diante do que Geazi lhe relatou. Ele disse que estavam cercados, mas o profeta sabia que ali havia um exército celestial, um exército mais poderoso do que aquele exército dos sírios que estavam cercando o lugar onde estavam. E o profeta Eliseu sabia que eles estavam guardados. Por isso ele pediu ao Senhor que abrisse os olhos de seu auxiliar Geazi, para que Geazi também pudesse enxergar e entender, que Deus abrisse os seus olhos espirituais para que Geazi pudesse ver que eles estavam protegidos, que o profeta Eliseu não estava apavorado, não estava temendo, porque ele sabia que estavam guardados pelo exército do Senhor, que era maior do que o exército inimigo que ali estava. E quando Geazi, os seus olhos se abriram, ele pôde ver aquele lugar cercados por cavalos e carros de fogo. O exército do Senhor estava ali. E a palavra de Deus relata que os sírios atacaram, mas quando os sírios atacaram, o profeta Eliseu, ele clamou a Deus, pedindo que Deus ferisse de cegueira o exército da Síria, e Deus os feriu de cegueira. E então o profeta Eliseu disse a eles: vocês estão no lugar errado, eu vos levarei onde está o homem a quem estáis procurando. E o profeta Eliseu disse a eles: eu irei guiá-los até ele. E diz a palavra do Senhor que o profeta Eliseu os levou até Samaria, diante do rei de Israel. Quando o rei os viu, ele disse para o profeta Eliseu se era para matá-los. E ele disse para ele que não iriam matá-los, mas sim para lhes dar alimento. E o rei ofereceu um banquete aos sírios, e a palavra de Deus diz que os sírios ficaram apavorados, porque quando eles chegaram diante do rei de Israel, o Senhor fez, porque o profeta Eliseu clamou novamente, e o Senhor abriu os olhos dos sírios, e eles puderam ver que eles estavam diante do rei de Israel, que estava em Samaria, que pertencia ao povo de Israel.
e eles se apavoraram pensando que seriam então destruídos, que haviam caído em uma cilada. Mas foi oferecido a eles o banquete e os despediram para que voltassem para o seu rei, para a sua cidade. E a palavra de Deus diz que a partir desse dia os sírios não mais perseguiram, não mais guerrearam contra o povo de Israel. Essa palavra da parte de Deus para nós é para que possamos entender, mesmo que o inimigo esteja ao derredor, Deus, ele envia um exército de anjos para que se coloquem ao nosso redor, para nos livrar dos ataques do inimigo, do adversário que tenta de todas as formas nos destruir. O inimigo está ao derredor rondando, cercando, mas ao nosso redor está o exército do Senhor. Estão anjos com a espada de fogo desembainhada. Estão anjos que o grande Deus Jeová enviou para nos livrar, para nos proteger. E também essa mensagem é para entendermos que o Senhor, ele confunde os inimigos. Ele confundiu os sírios. Quando o profeta Eliseu clamou, Deus feriu de cegueira os sírios para confundi-los, para que depois eles pudessem, quando abriu-se os seus olhos novamente, pudessem ver ali diante do rei de Israel. Eles estavam nas mãos daqueles a quem eles foram contra eles. Eles estavam nas mãos daqueles que eles haviam se colocado como inimigo. Eles estavam nas mãos do povo de Israel, do rei de Israel, mas Deus permitiu isso, foi para mostrar o seu grande poder, porque a partir daí os sírios não mais perseguiram o povo de Israel. Eles puderam entender acerca do poder que tem o Deus de Israel, o Deus que peleja pelo seu povo, o Deus que livra o seu povo. Oricanta súbia. Enquanto estamos aqui meditando nessa palavra, o Senhor, ele está enviando anjos, ele está acampando ao nosso redor para nos livrar, para nos proteger. E também o Senhor, ele está agindo e confundindo o inimigo que está nos atacando, o inimigo que está enviando setas e dardos contra nós. O grande Deus Jeová, ele confunde o inimigo. Oricanta sube as nébias para livrar a nossa vida. Ele confunde o inimigo. O inimigo se levanta. Deus, ele mostra bem claro nessa mensagem. Os sírios foram onde estava o profeta Eliseu. E a ordem do rei da Síria era levar Eliseu até ele, mas o exército do Senhor estava ali guardando o seu servo Eliseu. O Senhor estava com o profeta Eliseu. O inimigo, ele ataca, o inimigo, ele vai tentando nos destruir, mas Deus, ele envia seus anjos, anjos de fogo, anjos poderosos, aos quais ele ordena para livrar e proteger, para guardar a nossa vida. Oricanta labaxéria, e ele confunde o inimigo. Oricantas nébia, Deus é Deus que deixa o inimigo confundido. Oricanta súbia, para fazê-lo ver, para que saiba, aleluia, de coma súbia, que nós temos um Deus de poder, aleluia, que peleja por nós, um Deus de poder, que guarda, que protege a nossa vida. Oricanta súbia, através dessa mensagem, Deus está dizendo, não precisa temer,
Ori canta sube ao vosso redor, há anjos com a espada de fogo desembainhada. Aqui à minha volta, anjos com a espada de fogo desembainhada. Creio, aleluia. Ori canta súbia, e aí à sua volta também, você que está aí, você vigia noturno que está aí nas ruas, você que trabalha também em outros locais como vigia, os anjos do Senhor estão à sua volta. Você que está no seu lar, os anjos do Senhor estão à sua volta. Aí à volta da sua família, aí em volta da sua casa. Os anjos do Senhor estão aqui neste lugar. Ori canta sub, estamos guardados. Ori cantas nébia. E Deus também está agindo e confundindo o inimigo para mostrar o seu grande poder. Isso significa que Deus está pelejando para livrar, para guardar a nossa vida, para livrar, para guardar a nossa família. Vamos agora juntos clamarmos a esse Deus, pelo sangue de Jesus, pedindo livramento, a proteção divina. Senhor, meu Deus e meu Pai, clamo agora pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem poder. 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 Grande Deus Jeová, cobre com o sangue de Jesus. Orime cantas nébia. Essa pessoa que agora está clamando, que agora está pedindo. Ó Deus, cobre com o sangue de Jesus a nossa vida. Cobre com o sangue de Jesus, grande Deus, a nossa casa, a nossa família. O teu sangue, Senhor Jesus, tem poder, dá o livramento. Pelo teu sangue, Senhor Jesus, repreenda a fúria de Satanás. Não permita, Senhor, o que o diabo está, ó Deus, planejando. Não permita, Senhor, ele ter êxito nos seus planos contra a nossa vida, contra a nossa família. Senhor Jesus, cobre nesta hora de oração com o teu sangue essa pessoa que está, Senhor, agora clamando ao Senhor nesta madrugada. Pessoas que estão no lar, que tiraram os minutos do seu descanso para buscar ao Senhor, pessoas que estão, Senhor, também no trabalho, ó Senhor, vidas que estão em viagem, em outros lugares também, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, Senhor Jesus, cobre com o teu sangue a casa, a família dessa pessoa, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida, cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha família, o nosso lar, vai banindo, Senhor, repreendendo todo o mal. Meu Deus, repreenda todo espírito da morte, da destruição, destrua todos os planos do diabo, esses planos de morte, meu Deus, que ele tem arquitetado contra a nossa vida, que toda cilada do inimigo seja pelo sangue do Cordeiro, ó Pai Celestial, agora desfeita. Senhor, o teu sangue tem poder, vai cortando todo laços de morte por meio de acidentes, laços de morte por meio de assassinatos, derramamento de sangue, laços de morte por meio de doenças, pragas, pestes, mal súbito, laços de morte, ó Deus, por meio também de suicídio, seja qual for o laço de morte que Satanás preparou, que ele, ó Deus, o plano de morte que ele está arquitetando seja desfeito pelo sangue poderoso de Cristo. Oriande canta labaxéria, ó grande Deus Jeová, pelo sangue poderoso do Cordeiro que venceu, que é o teu Filho Jesus. Repreenda, Deus, todo espírito da morte, da destruição, no nome de Jesus, legião das trevas, espíritos malignos que têm planejado
pensado causar morte, causar destruição, oricantas nébia, seja agora banido, repreendido pelo sangue do Cordeiro. Senhor, teu sangue tem poder, cobre com teu sangue essa pessoa que agora clama, essa pessoa, Senhor, que agora pede. Quantos agora, ó Deus, nesta madrugada clamando, pedindo, ó Deus, nos livra dos ataques do inimigo, da fúria do inimigo, dos planos, das armadilhas que ele tem preparado contra nós. Ó Deus, estamos em mais um dia da poderosa campanha, o livramento do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Meu Deus, nos deu livramento, paralisa pelo sangue do Cordeiro. Deus, repreenda, tira as forças dessa legião das trevas, anula pelo sangue do Cordeiro com os planos do diabo. Deus poderoso, no nome de Jesus, destrua setas e dardos que Satanás tem enviado contra nós. Meu Deus, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Cobre com o sangue do Cordeiro, ó Deus, a nossa casa, a nossa família. Meu Deus, acampa teus anjos com a espada de fogo desembainhada ao nosso redor, ao redor da nossa família, ao redor da nossa casa. Oricanta súbia, repreenda pelo sangue do Cordeiro da casa, do quintal, todo espírito maligno. Também, Senhor, do portão, vai repreendendo pelo teu sangue bendito todos os demônios, vai repreendendo dessas ruas, ó Deus, legião das trevas, demônios que querem causar morte, que têm preparado laços de morte. Senhor, teu sangue tem poder, nos livra da morte, nos livra da destruição, paralise e repreenda essa legião da morte, essa legião da destruição. Senhor, apresento a ti essa água, consagro essa água ao Senhor, unge essa água com o teu sangue, Senhor, essa água que está, Senhor, ó Senhor Jesus, nessa garrafa, nesse copo. Quantos agora levantando, apresentando ao Senhor esse copo com água, essa garrafa com água. Unja, Senhor, essa água com o teu sangue, transforma em um remédio para que haja cura, libertação, desmancha das obras do diabo. Senhor, unja com teu sangue as chaves. Quantos apresentando as chaves ao Senhor? Também unja com teu sangue as peças de roupa. Apresenta ao Senhor as peças de roupa, para que quando o enfermo vestir, receba a cura. A vida oprimida, imacumbada, enfeitiçada, receba a libertação. Senhor, teu sangue tem poder. Vai mandando fogo, queimando, Senhor, toda a seta, todo o dardo inflamado do diabo. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa. Ó Deus, aqueles que têm entrado, deixado nos comentários pedido de oração. Meu Deus, alcança cada um, cobre com o sangue do Cordeiro, livra da destruição e da morte a cada vida. Orimi canta súbia, meu Deus, manifesta o teu poder, a tua glória, faz o impossível se tornar possível. Senhor, apresento a ti fotografias, as vidas que estão nessas fotos, que estão sendo levantadas, apresentadas ao Senhor, fotos também que foram deixadas, Senhor, comigo para a oração, que estão no teu santo altar. Cobre com o teu sangue as vidas, Senhor, que as fotos, que os documentos com foto estão no altar do Senhor. Também responde, Deus, todos os pedidos que estão sobre o altar, pedidos que estão na caixa de pedido de oração que está também no santo altar do Senhor. Meu Deus, responde esses pedidos que apresento agora a ti. Responde com fogo esses pedidos. Oricanta labaxéria. Age, Deus, com o teu
teu grande poder, pelo sangue poderoso de Cristo. Também entra lá, Senhor, naquele local. Senhor, passa lá teu sangue, vai passando teu sangue em tudo naquele lugar. Repreenda influências malignas. Senhor, envia anjos lá com a espada de fogo desembainhada. Repreenda todo mal, todo impedimento. Esteja à frente, esteja livrando, guardando, protegendo. Acampa, Deus, teus anjos com a espada de fogo desembainhada. Ori canta súbia. Senhor, apresento a ti nesta hora de oração. Sim, Senhor, apresento nesta hora, Senhor, peças de roupa. Vai ungindo as peças de roupa com teu sangue, para que quando o enfermo vestir receba a cura, o oprimido receba a libertação. Senhor, teu sangue tem poder. Abre portas, ó Deus, portas de um bom emprego, portas da prosperidade. Dá condições a essa pessoa, Deus, a vitória que ela almeja, que é abrir seu próprio negócio. Dá essa vitória e faz ela faz ela prosperar. Faz ela progredir pelo sangue do Cordeiro. Senhor, teu sangue tem poder. Dá vitória a essa vida, Senhor Jesus, que pede condições para montar seu negócio. Essa pessoa que tem o desejo, ó Deus, de montar seu negócio, que ela possa tirar esse projeto, Senhor, que esse projeto venha sair do papel, da vitória pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, da vitória àqueles que clamam, aqueles que pedem nesta hora de oração. Teu sangue, Senhor Jesus, tem poder. Teu sangue tem poder para confirmar a vitória, para confirmar, Senhor Jesus, o milagre. Oro também pelas crianças. Vai tocando nas crianças que essa pessoa está apresentando ao Senhor em oração. Cobre, Senhor, cada criança com teu sangue, crianças que esse avô está apresentando, crianças que os pais estão apresentando, crianças que também, Senhor Jesus, seus nomes estão, Senhor, aí nos comentários, as fotos, quantos têm enviado fotos das crianças. Cobre essas crianças com o teu sangue, as proteja, livra de todo mal. Cobre com o teu sangue, Senhor, as crianças também da minha família, livrando, protegendo, repreendendo, Senhor, tudo que não provém de ti. Teu sangue, Senhor Jesus, tem poder. Teu sangue tem poder. É o teu sangue, Senhor, que garante a vitória. Vai queimando agora todo o mal que está nessa vida, o que perturba essa pessoa durante o dia, durante a noite. Perturbações que assolam, não deixando essa pessoa ter paz, não deixando dormir, seja banida pelo sangue de Cristo. Senhor Jesus, realiza uma grande obra, salvando as vidas, libertando, transformando. Realiza uma grande obra pelo sangue poderoso do Cordeiro. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final de mais uma live. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.